Bom, gente, boa noite. Eu sou a Monique, hoje eu vou dar aula para vocês de geografia, mais especificamente de climatologia, que é, assim, a área do meu coração dentro da geografia. Pode passar, Igor. Então, para a gente começar essa discussão, a gente precisa entender o que é, né, a climatologia. A climatologia é uma área da ciência que ela vai estudar o clima, né, e também o tempo, mas a climatologia ela vai abranger alguns outros aspectos, assim, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E não é a mesma coisa que meteorologia. O clima, a gente precisa primeiro entender a definição de clima e de tempo, que são coisas diferentes para a gente, conceitualmente. O clima, ele é a condição do tempo no período de 30 anos num determinado lugar, a gente faz uma média desses dados de 30 anos para uma determinada área, que a gente chama de normal climatológica. Então, nesse período de 30 anos, vão ter alguns eventos extremos, tanto de chuva quanto de seca, mas a gente vai ter ali uma média definida nesses 30 anos. O tempo atmosférico já é diferente do clima. Ele compõe o clima, né? Ele é uma coisa que muda numa situação momentânea, assim. Então, por exemplo, aqui agora eu estou em Silveiras, não estou em Cachoeira, então tá um tempo nublado, tá um pouco friozinho, mas isso pode mudar daqui a pouco. Pode tanto chover como pode não chover. E isso é o tempo, ele vai sempre se alterar. Hoje pode estar calor, amanhã pode fazer frio, então isso é o tempo. Mas a gente precisa entender, como eu disse, a meteorologia é diferente da climatologia, e a climatologia na geografia também tem uma abordagem diferente. Quando a gente vê na meteorologia, eles também têm uma disciplina chamada climatologia, existe uma abordagem um pouco mais objetiva em relação ao clima, que vai, enfim, estudar os dados históricos, vai ver quais são as características de um clima, as diferenças entre os climas, entre os locais. Então, o meteorologista, ele vai entrar para prever a chuva, para prever o tempo, para prever a temperatura. Quando a gente vê no jornal uma previsão do tempo, se chama previsão do tempo por conta disso, porque é uma coisa momentânea, que a gente vai ver amanhã e depois vai mudar. Por isso não é a previsão do clima, o clima a gente já conhece, ele tem suas características. Mas, depois que passa esse trabalho do meteorologista, essa parte da previsão do tempo, ele meio que não se interessa mais, vamos dizer assim, né? E é aí que o geógrafo, que é climatologista, vai entrar, né? Que tem especialização em climatologia. Porque o geógrafo entra depois que passou o evento extremo, depois que passou a chuva, enfim, e ele vai estudar, além dos dados, né, que o meteorologista estuda, a gente também estuda isso, a gente vai estudar as consequências desses eventos para a sociedade, enfim, quais são os impactos da chuva, ou os impactos da falta da chuva, o impacto econômico, o impacto social, se tem alguma consequência nas enchentes, por exemplo, quando tem uma chuva muito forte, qual a população é atingida por aquela enchente. Esse é o papel do geógrafo, enquanto do meteorologista foi só prever que ia ter uma chuva, que ia ter um evento extremo, por exemplo. E a climatologia no Enem, ela vem muito no sentido da climatologia na geografia, assim, ela é um tema bastante recorrente no Enem, e que vão aparecer algumas questões também sobre as características do clima de cada local, mas também a composição desses climas, como esses climas vão afetar atividades econômicas, enfim, mais atualmente sobre as mudanças climáticas, qual a relação humana em relação a isso, né? Enfim, pode passar, Igor. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat também, que eu vou lendo. Para a gente entender o clima, a gente entende que a gente está estudando da atmosfera, né? Que é a nossa camada de gases que protege aqui a Terra, que envolve a Terra. E 99% da massa da atmosfera está contida numa camada de 32 quilômetros de altura.
todas as distâncias, entre aspas, que eu falar aqui, são distâncias verticais, ou seja, vocês estão aqui no chão, 32 quilômetros acima do chão, está ali 99% dos gases da atmosfera. Então, ela tem algumas funções, né, de proteger a vida, de proteger os processos físicos e biológicos, protege da radiação ultravioleta do sol, fornece os gases para respiração, para fotossíntese, fornece água, fornece oxigênio, e a nossa atmosfera ela não foi sempre assim, né? Ela começou depois que a Terra foi começando a se resfriar, enfim, com o processo de vulcanismo, muito desses gases do vapor d'água foi se concentrando e formou a nossa atmosfera. Então, a composição dela atualmente está aí 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e algumas porcentagens pequenininhas de argônio, dióxido de carbono, hélio e vários outros gases. E a gente também tem o vapor d'água, que é basicamente o principal foco da climatologia, que é o mais variável dos gases da atmosfera, né? Pode passar, Igor. Então, a gente precisa estudar as camadas da atmosfera para entender o que a gente vai estudar. A gente precisa saber, né, como eu disse, o ar que está presente na atmosfera, ele ele é compreensível, né? E ele tem volume, tem densidade variável, e com a força da gravidade, ela vai comprimir esses gases da atmosfera, de modo que a maior quantidade desses gases, a maior densidade do ar ocorra próximo da superfície terrestre, né? Então, a densidade do ar ela vai diminuir muito rápido conforme a gente vai aumentando a altitude. Então, em cerca de 5,6, 6 quilômetros de altura, a densidade desse ar já vai cair pela metade. Então, vocês tenham em mente, por exemplo, que o Everest, a montanha mais alta que a gente tem 8 quilômetros, né, de altura, mais ou menos, e aí no topo dela já vai ter metade da densidade do ar que a gente tem no nível do mar. Em 16 quilômetros de altura já vai ser 10% do valor que a gente teria, em 32 quilômetros a gente tem 1%, né, da densidade do ar. E aí, para a gente entender quais são as camadas da atmosfera, a gente tem primeiro, a que está mais perto da gente, a troposfera, que a temperatura dela vai diminuindo conforme a altura, conforme a gente aumenta a altitude, né? A cada 100 metros, mais ou menos, vai diminuir entre 0,5 e 1 grau, né? Então, se a gente está na praia e vai subindo, a cada 100 metros vai diminuir aproximadamente 1 grau de temperatura. E ela vai variar, a altitude dela vai variar do Equador, tem entre 18 e 20 quilômetros até os polos, que ela vai ter 8 quilômetros, mais ou menos. E nela acontecem basicamente todos os eventos que a climatologia, que a meteorologia estuda. Tem a formação de nuvens, o avião que as pessoas usam passa pela troposfera, enfim, todos os eventos atmosféricos relevantes para a gente vão ocorrer na troposfera. E, enfim, isso acontece na troposfera especificamente porque o ar que está embaixo, ele é quente, e o ar mais de cima, ele vai esfriando, certo? Então, e o ar quente, ele é menos denso que o ar frio. Então, o ar frio, uma coisa que é mais densa, tende a vir para baixo, né? Por exemplo, quando você abre a geladeira de chinelo, vai depois na sua casa, abre a geladeira de chinelo, e o ar frio da geladeira vai ir em direção ao seu pé, porque ele é mais denso, então ele vai, entre aspas, cair. Então, só que na nossa superfície terrestre, o ar que está mais perto do asfalto, por exemplo, ele vai receber maior quantidade de calor refletido do asfalto, enfim, então ele vai esquentar primeiro e ele vai ter a tendência de subir. Nisso que ele sobe, acontecem todos os eventos que a gente vai ver também mais para frente nos outros slides. Então, por conta disso, a gente tem essa mistura
na troposfera, né? O, o prefixo dela, né, tropos, vem justamente de revirar ou de misturar no grego, né? Então, nessa camada que vão acontecer os eventos, acontece por causa disso, e já na estratosfera, o ar de baixo dela é mais frio que o ar de cima. Então, na estratosfera, conforme você sobe, ele vai esquentando. Mas por que acontece isso? Na estratosfera, ela vai, né, do final da troposfera até mais ou menos 50 quilômetros de altura, e nessa camada que está localizado ali a camada de ozônio. Então, esquenta justamente porque o oxigênio ele vai absorver o ultravioleta no processo para formar o ozônio. Então, esse processo de formação do ozônio vai aumentar a temperatura dela. Mas, a partir do momento que a gente está falando de uma camada que não é a troposfera, quando eu falo aumentar a temperatura, não significa aumentar a temperatura para 100 graus. Significa que estava muito frio e aumentou a temperatura e continuou frio. Então, ela vai de menos 57 graus Celsius para 0 graus Celsius, o que continua frio, né? O ozônio, às vezes, vocês podem achar que ele é um gás prejudicial, enfim. Quando ele ocorre na superfície, ele é prejudicial, porque ele causa alguns danos à saúde, enfim. Mas a presença dele na atmosfera é vital, porque ele vai justamente receber a radiação ultravioleta, vai impedir que essa radiação chegue até a gente. Então, ele vai absorver numa reação que ele faz, que chama fotodissociação, que o átomo livre do oxigênio ele vai combinar com outro para formar, com outros dois, né, para formar uma molécula de ozônio. Então, se a gente não tivesse, por exemplo, a camada de ozônio, a radiação ultravioleta não ia permitir que a gente estivesse aqui agora. Então, é importante. Porém, uma coisa que a gente também costuma ver muito sobre a camada de ozônio é o buraco da camada de ozônio. De forma geral, assim, ele oscila o tamanho do buraco da camada de ozônio, mas ele preocupa justamente por conta da proteção que o ozônio traz para a gente. Então, se o buraco da camada de ozônio está aumentando, significa que menos radiação ultravioleta está sendo, entre aspas, filtrada nesse processo. Então, se de uma hora para outra acabar o ozônio, já era todo mundo, entendeu? Aí a radiação ultravioleta vai ser basicamente letal para a gente. Mas, enfim, o buraco da camada de ozônio ele está bastante oscilando assim nos últimos anos. E aí passando a gente tem a mesosfera, que é um ar, assim, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito, né? Como a gente viu, em 32 quilômetros da atmosfera tem 99% dos gases. Então, já tem um ar bastante rarefeito. A mesosfera também diminui a temperatura conforme aumenta a altitude. O topo dela está mais ou menos a 80 quilômetros ali, e ela vai atingir até menos 90 graus, né, de temperatura. Depois a gente tem a termosfera, que ela vai se estender até 500 quilômetros de altitude, mais ou menos, e ela tem a temperatura do ar bem elevada, porque ela vai absorver a radiação solar de onda curta, principalmente raio gama, raio X, ultravioleta, enfim, pelo oxigênio e nitrogênio que tem lá. Então, essa região, é ali que tem a ionosfera, e que torna possível, volta lá, e que torna possível, né, a transmissão de onda, torna possível a transmissão de onda de rádio ali, né, na ionosfera, porque ela vai refletir tudo isso de volta para a superfície da Terra. E é também por ali que vai acontecer aquele fenômeno da aurora boreal, né? Que acontece quando tem alguma tempestade solar, um problema não, um efeito ali no campo magnético do Sol, que quando interage com o campo magnético da Terra nos polos, ele vai gerar esse efeito aí da aurora boreal. E aí a gente tem a exosfera, né? Que é a mais externa camada, então ela não tem exatamente um final
correto ali, que você vai ver, aqui termina a exosfera e ali em cima já é o espaço. Não tem isso. Vai entre 800 quilômetros, 1.000 quilômetros de altura, e meio que as moléculas vão escapar ali para o espaço, algumas vão escapar, outras não. Por isso que ela vai se confundir com o espaço, não tem essa divisão bem definida. Todas essas divisões que a gente tem na atmosfera é justamente por conta dessa alteração do modo como a temperatura se comporta. Então, a troposfera esquenta, ela esfria conforme aumenta a altitude, na estratosfera esquenta quando aumenta, na mesosfera esfria de novo, a termosfera esquenta. Então, tudo isso é por conta da temperatura, por isso que a gente tem essa divisão mais clara. Pode ir, Igor, passar. Então, a gente agora vai ver os elementos do clima, né? O que, que a gente consegue ver do clima para a gente estudar depois os climas do Brasil, né? A temperatura do ar, o primeiro elemento que a gente vai falar aqui, ele basicamente, né, vai variar com a radiação solar, né, que ela vai ser absorvida pela atmosfera, vai ser refletida também da superfície, então ela vai variar bastante ao longo do dia, por conta justamente da alteração de radiação solar. Por exemplo, à noite a gente não tem radiação solar aqui, onde está a noite, né, não tem radiação solar. Então, a gente tem o valor máximo e a mínima, né, da temperatura durante o dia, e o máximo diário acontece, vocês podem achar que acontece meio-dia, mas ele acontece mais ou menos de 2 a 3 horas depois do máximo de energia de radiação que incidiu, porque a temperatura do ar ela é medida por um termômetro que fica a 1,5 m, 2 metros do chão. Então, até essa radiação refletir, passar pelas moléculas e chegar no termômetro, ela, né, passou 2 horas ali. Então, às vezes você pode não sentir isso, mas é isso que é definido. Então, a temperatura mínima, a máxima é 2 horas depois do pico de energia, e a mínima, ela acontece alguns instantes antes do Sol nascer, né? Então, a gente vai ter alguns efeitos que vão controlar a temperatura que a gente tem diariamente, que é a radiação solar, né? Justamente essa questão da incidência solar nos trópicos ou na linha do Equador ser mais alta e ela ser mais reduzida em latitudes médias e altas, nos polos, por exemplo, tem uma incidência menor de radiação solar do que no Equador. Então, ela vai ser mais elevada, por exemplo, também em janeiro, em dezembro, aqui para nós no hemisfério sul, do que em julho, que é o nosso inverno, né? Então, ela também vai ser mais elevada durante o dia do que à noite, né? Mais elevada também num dia que não tem tanta nebulosidade no céu, enfim, tem algumas coisas que vão influenciar a radiação solar. Tem as correntes oceânicas, que algumas correntes que algumas correntes quentes que se dirigem para os polos vão ter um efeito de moderar o frio, outras correntes. Eita, caiu o Igor. Deixa eu tentar apresentar aqui para vocês. Vou abrindo aqui, enquanto isso eu vou ir continuando. A gente tem as correntes oceânicas, que quando tem uma corrente fria, ela também vai ter o efeito de esfriar a temperatura em determinado lugar, né? Deixa eu abrir a apresentação, enquanto o Igor não volta. Mas o terceiro efeito que a gente vai ter no slide, que tá no slide, calma aí, gente, que tá difícil eu abrir aqui. Foi. Deixa eu entrar aqui.
Acho que vocês estão vendo, né? Bom, a gente tem também a altitude, né, que conforme você vai aumentando, né, se você vai subindo, vai esfriando também. A gente tem também a advecção de massas de ar, né, que... Peraí. Vocês estão vendo direito o slide? Acho que sim, né? Peraí. Sim, tá. A gente tem, então, mais um controle de temperatura, que são a advecção de massa de ar, a mudança, a movimentação dessas massas de ar de um lugar para o outro. A advecção de ar frio, por exemplo, ocorre quando o vento vai soprar de uma área mais fria para mais quente, e na advecção de ar quente, o vento vai soprar de uma região mais quente para uma região mais fria, né, que estava antes mais fria. E ela pode até mesmo, a advecção de ar ela é mais forte, assim, ela vai sobrepor algumas outras influências, tipo da radiação. Em alguns dias, por exemplo, pode estar muito quente e do nada ficar um pouco friozinho, mesmo com o céu claro, porque passou uma massa de ar que ela tem a característica mais fria, então ela pode sobrepor a radiação. E a gente também tem a questão do aquecimento diferencial da terra e da água, que é uma coisa bastante importante, essa questão do aquecimento diferente da água. Vão variar bastante as temperaturas em cima. A temperatura do ar em cima da Terra vai variar mais do que sobre a água por alguns motivos. Primeiro, porque a água é um líquido, é altamente móvel, então quando ela é aquecida, esse movimento da água faz com que o calor meio que se distribua por uma massa muito maior, enquanto que a Terra é um objeto sólido ali, né? São partículas sólidas no solo ou na rocha, então o calor ele não vai penetrar tão profundamente assim, então o calor vai ficar na camada mais superficial, né? Da água do solo ou da rocha. Então ele só vai ser transferido a poucos centímetros, assim, enquanto que na água ele pode atingir metros de profundidade, essa transferência de calor. Outro motivo também do aquecimento da água ser diferente é que, como a superfície da Terra é opaca, o calor ele é absorvido bem na superfície e a água é mais transparente, a radiação solar vai penetrar muito mais em profundidades maiores, né? E a água também vai necessitar bem mais de calor para aumentar a sua temperatura, na mesma quantidade em que a Terra, para a mesma quantidade de massa. Isso significa que o calor específico da água é maior do que o da Terra. Não sei se isso ficou claro, mas, por exemplo, numa mesma quantidade de água e de terra, para você esquentar os dois na mesma temperatura, a água vai precisar receber mais calor do que a terra. A gente também tem a evaporação, que é um processo de resfriamento ali, que ocorre com a água, né? E a superfície da Terra não vai acontecer esse processo de evaporação assim. A mesma coisa, por exemplo, com a gente, que a gente tem água dentro da gente, o suor é um processo de resfriamento que acontece no corpo humano. Enfim, é a mesma coisa que vai acontecer com a água. E o último fator é a posição geográfica, né? A continentalidade ou maritimidade, que a gente vai ver mais para frente também. Então, a gente vai ter agora também outro elemento, que é a pressão atmosférica, que o ar ele vai exercer uma pressão, uma força. Aqui é uma coisa mais de física, não sei se vocês já viram isso, mas o ar ele vai exercer uma força sobre a superfície, né? Por mais que ele seja invisível, as moléculas têm peso. Então, esse peso da coluna de ar por uma unidade diária em uma determinada posição, né, vai ser a pressão atmosférica. E no nível do mar, uma coluna de ar, aqui, por exemplo, que a gente está embaixo, vamos supor que o nível do mar é aqui. No nível do mar, essa coluna de ar com uma base de 1 centímetro. Se vocês pensarem, deixa eu ver, uma referência. Se vocês pegarem um tubinho de 1 centímetro quadrado feito de ar,
esse tubinho vai pesar mais ou menos 1 quilo se tiver no nível do mar. E essa pressão, para vocês terem uma noção, assim, ela teria uma carga de mais de 500 toneladas num telhado de 50 metros quadrados. Por que não vai desabar? Porque essa pressão ela vai atuar em todas as direções. Por dentro da casa ela vai para cima também, vai por todos os lados e não apenas para baixo. Então, por isso que essa força não desaba nenhum, né? Não amassa a gente, não derruba a casa, porque ela vai ser a mesma em todas as direções, né? Então, vai contrabalancear. Eu acho que vocês já viram alguma coisa de força em física, então tem essa relação. Então, como vocês podem imaginar, né, que a gente já viu, o ar, conforme a gente vai subindo, ele vai ficando mais rarefeito. Então, quando você está numa altitude mais elevada, vai ter uma coluna de ar menor que vai fazer um peso menor também. Então, vai ter um ar mais rarefeito, vai ser um pouco mais frio, vai ser um pouco mais seco e vai ter uma menor pressão também. Já no nível do mar, né, quando a gente está numa altitude zero ali, a gente vai ter a maior coluna de ar, vai ter o ar mais concentrado, vai ter maior pressão e a temperatura também vai afetar a variação de pressão. Não vou entrar em cálculos aqui, porque também não sei muita coisa, mas a temperatura, se ela for menor, quanto menor a temperatura, maior a pressão. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Como vocês, como eu falei aqui já, o ar mais quente ele é menos denso. Então, isso também vai influenciar na pressão. E os ventos, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas como que funciona o vento? O vento é o deslocamento de ar, né? Que ele vai sempre se deslocar de uma zona de alta pressão atmosférica para uma zona de baixa pressão atmosférica. A atmosfera é totalmente fluida, assim, então sempre vai ter esse movimento de um ar tentando repor o lugar do outro. Por último, a gente tem a umidade do ar, que é a quantidade de vapor da água presente no ar, né? A água é a única substância que ocorre nas 3 fases na atmosfera. Ela tem o vapor, tem o líquido e tem o sólido. E essas mudanças de fase da água, elas vão desempenhar um papel muito importante dentro da climatologia, tanto assim no transporte, na distribuição de calor, com o próprio ciclo hidrológico, na absorção de alguns comprimentos de onda de radiação solar, que vai causar um efeito estufa, que a gente também vai ver no final. Tem a evaporação, que vai ter o consumo de energia, né? Para ela mudar de líquido para vapor, ela vai consumir o calor, então ela vai consumir energia, e o contrário também, a condensação, quando ela vai passar de vapor para líquido ou de líquido para sólido, ela vai liberar essa energia, vai liberar esse calor. E, enfim, vocês devem ter visto já sobre a umidade do ar em relação ao ar seco, né? Que tinha acontecido bastante sobre isso nos últimos meses, né? Então, quando a gente pega a atmosfera num total, assim, a quantidade de vapor d'água que tem é de 0 a 4% do volume do ar da atmosfera inteira, assim. Então, quando a gente tem uma massa de ar, o máximo que tem de vapor dentro dela é 4% do volume dessa massa. Quando a umidade é 0%, é um ar seco. Quando está entre 0 e 4, é um ar úmido. E quando está em 4%, é um ar saturado. Só que aí a gente tem que pensar não em relação a toda a atmosfera, a gente tem que pensar em relação a essa porcentagem de água dentro do ar, em quantos por cento ela está. Então, por exemplo, a gente tem 100% de ar, 4% de água dentro desse ar. Dentro desses 4%, se tiver em 60%, é um nível adequado para a saúde humana. Abaixo disso, a gente já tem que ficar em observação, em atenção, alerta ou emergência. E aqui são alguns efeitos, né, que podem acontecer quando a umidade do ar está muito baixa. Isso, assim, vocês podem sentir a partir de 30% de umidade do ar.
que são, né, complicações alérgicas, você pode ficar com a garganta ressecada, com sangramento no nariz, enfim, o olho irritado. E aqui tem alguns cuidados que provavelmente vocês já viram na televisão, não sei, mas para evitar exercício físico ao ar livre, tem que tomar cuidado com criança, com idoso, aumentar a ingestão de água, tem que umidificar os ambientes, seja com umidificador, seja com bacia de água. E também tem o fato de que aula em escola e às vezes até o trabalho pode ser cancelado se a umidade estiver com índices de emergência. Então, se tiver muito, muito baixa, a escola pode cancelar, ela deve, na verdade, cancelar a aula. É que a gente tem fatores do clima. Os elementos do clima são elementos que a gente olha para identificar o clima, e os fatores do clima são fatores que justificam esses elementos. Então, a gente tem a latitude, que é a distância em graus, né? A gente já viu na aula de cartografia, a distância em graus de um ponto até a linha do Equador, que isso vai influenciar na temperatura, né? Ela vai influenciar, assim, se você estiver próximo à linha do Equador, vai ter temperaturas mais elevadas. Se você estiver se afastando do Equador, as temperaturas vão diminuindo, e isso está ligado com aquilo, né, da radiação solar, da incidência de radiação solar no planeta, já que a Terra é uma esfera, né, não é plana, então vai incidir com a mesma quantidade, com a mesma direção em todos os lugares. Aí a gente tem a altitude, que vai ter uma influência ali na pressão atmosférica, e essa relação com o clima da altitude também está com relação à temperatura. Ela vai se sobrepor à latitude algumas vezes. Então, por exemplo, se a gente tem quanto mais alto, mais frio, né? Quanto mais alto, mais frio, menor pressão atmosférica. Só que, por exemplo, se a gente estiver na linha do Equador e você quiser subir lá na Cordilheira dos Andes, quando você subir vai estar frio, porque a altitude ela se sobrepõe ao efeito da latitude. Então, vai estar na onde você quiser no planeta. Se você subir uma montanha, no alto da montanha vai estar mais frio. Como, por exemplo, o Campos do Jordão, que a gente tem aqui na nossa região. Enfim, está perto da gente, mas é uma serra, então lá em cima é mais frio, né? A gente tem a continentalidade e a maritimidade, né? Que a maritimidade é a proximidade de grandes porções de água, normalmente os oceanos, né? Então, quanto mais umidade você tiver, menor vai ser a variação de temperatura, menor vai ser a amplitude térmica, que é a amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima para a mínima. Aí a gente também tem a continentalidade, que é meio que o contrário da maritimidade, que é a distância de grandes porções de água. Você vai ter uma umidade mais baixa, vai ter maior amplitude térmica, porque não vai ter tanto vapor de água para segurar o calor, né? Que a gente viu. A água demora mais para esquentar, mas ela também demora mais para esfriar. E a gente tem as massas de ar, que são porções de ar, né, que carregam suas características próprias de pressão, de umidade, de temperatura, e elas têm as características de acordo com o local de sua origem, e por onde elas passarem, elas vão carregar essas características. Elas podem ser quentes, frias, úmidas ou secas. Como a gente viu, ela também se sobrepõe a algumas outras características do clima. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Para vocês entenderem isso de uma forma assim muito simples, se tiver Atlântica na frente, você sabe que é uma massa de ar úmida, porque tem a influência do oceano, certo? Então, tem a massa polar atlântica, tem a massa tropical atlântica, a massa equatorial atlântica. Só que no Brasil, a gente também tem a massa equatorial continental, que é a única que a gente tem aqui, que é continental, mas que é úmida, porque ela está justamente em cima da Amazônia, né? Então, e quando é tropical continental, por exemplo, essa que está aqui embaixo, ela vai ser uma massa seca, tá?
Todas essas aqui são quentes, a única que é fria é a polar, justamente porque ela vem do polo. Então, são coisas simples que vocês conseguem saber, assim, se elas são quentes, se elas são frias, ou se elas são úmidas ou secas. No Brasil, a única que é seca é a tropical continental. Todas elas são quentes, menos a polar. Mas para vocês entenderem melhor, assim, a gente vai ter. A gente pode dividir em três tipos, que são as equatoriais, né? Que são tem esse nome porque elas são formadas próximas à linha do Equador, são quentes, porque elas são próximas à linha do Equador, e elas, quando elas são formadas sobre os oceanos, como essa aqui, ou sobre as florestas tropicais, como essa aqui, elas têm bastante umidade. Mas quando elas se formam sobre continente ou sobre áreas desérticas, ela tem umidade baixa. Então, elas vão ser massas quentes e secas. Todas essas características são fáceis de vocês pensarem na hora. Então, por exemplo, se ele trouxer uma questão e falar que tem uma massa de ar em cima do deserto do Saara, você vai saber que é uma massa quente e uma massa seca. Uma massa seca. Não só por ser no deserto do Saara, mas porque ela está próxima também da linha do Equador. Aí a gente tem as tropicais, que são formadas próximas do trópico, né? De Câncer ou de Capricórnio, o nosso trópico é de Capricórnio, e elas são formadas, quando são formadas sobre os oceanos, que é o caso da tropical atlântica, elas são quentes e úmidas, e quando elas são formadas sobre os continentes, ela também é quente, mas ela tem menos umidade do que a atlântica. E aí a gente tem a polar, que ela só vai aparecer aqui no inverno. Então, são formadas em regiões mais frias, abaixo do trópico, né? Mas elas vão, no inverno, elas aparecem. E elas são massas bastante frias, são úmidas, né? Quando elas são formadas também no oceano. E elas são frias e secas quando elas formam sobre o continente. Então, é basicamente isso. Formou em cima de água, você sabe que é úmida. Formou em cima de continente, você sabe que é seca, exceto se for na Amazônia ou em cima de alguma floresta. E você sabe que equatorial e tropical é quente, a polar é fria. Para a gente falar sobre os climas do Brasil, a gente vai entender aqui que o Brasil ele é um país que tem uma proporção bastante grande, vai se estender um pouco acima do Equador até um pouco abaixo do Trópico de Capricórnio. A maioria dos seus climas são tropicais, né, justamente. Então, agora que eu vi que isso aqui ficou fora do lugar, mas a gente tem uma zona climática basicamente intertropical porque está dentro do trópico, né? Então a gente precisa entender que a água ela ajuda a regulamentar o clima, como a gente já viu. Em regiões onde a gente tem muita água, a amplitude térmica vai ser menor. Em regiões onde a gente tem menos água, ou num ambiente seco, a amplitude térmica é maior. Então, se a gente for pensar num deserto, ele é muito quente de dia e de noite ele é muito frio, porque não tem água ali para segurar esse calor, né? Então, a gente precisa ver ter essas percepções em tudo que a gente for pensar em relação ao clima. Quando a gente vê o clima equatorial, ele está perto do Equador, está muito quente, tem muita água, está na Amazônia, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, tem a massa equatorial atlântica, que está ali em cima também, tem a floresta que libera água por evapotranspiração, então ele tem muita água, então ele tem uma baixa amplitude térmica. Já no clima tropical, a gente tem uma média térmica anual que também é quente, né? É o clima basicamente predominante no país, que a gente tem aqui no meio.
tem um verão quente, chuvoso, tem um inverno frio e seco, normalmente tem essa diferença marcante nas duas estações, e aqui são os estados que ele está presente, assim. E aí a gente tem o semiárido, que é um clima quase totalmente seco, porque é semi-árido, né? Então vocês também podem recorrer ao português, qualquer coisa, se vocês não lembrarem de alguma coisa. Chove muito pouco, as chuvas elas são concentradas normalmente entre outubro e abril, ali nos meses de verão, chove pouco, é muito quente, está no interior do Nordeste, tem uma amplitude térmica elevada, porque tem pouca oferta de água. Então, a partir dessas características, você tem o semiárido. Aí a gente vai ter outras opções de clima tropical no Brasil, que são, né, o tropical de altitude, que é o clima tropical em regiões serranas, né? Então, ele vai ter uma temperatura um pouco mais fria, porque justamente a temperatura diminui conforme você sobe, então isso vai sobrepor a latitude, vai ter chuvas orográficas, que são chuvas motivadas pelo relevo, e ele tem em algumas regiões aqui perto da gente, né? Tem em Campos do Jordão, enfim, nas serras, esse clima está presente. Aí a gente tem o tropical úmido ou litorâneo, que vai ter uma média térmica bastante elevada, tem bastante água disponível, então ele vai ter uma baixa amplitude térmica diária, e como diz o nome, está no litoral, e vai do Rio Grande do Norte até para baixo ali do Rio de Janeiro. E a gente tem o subtropical, que é o clima que está abaixo da linha do trópico, que ele vai, nesse clima você tem sazonalidade, que é o que significa isso. Você vai observar todas as estações do ano de forma bastante definida, normalmente, né? Então, ele é diferente do clima, sei lá, tropical litorâneo, por exemplo, que é quente o ano inteiro, você sempre vai ter chuva, enfim, você não tem muito essa definição de estações, né? Então, ele está bem aqui na região sul mesmo. Aí a gente tem os tipos de chuva. Falei ali da chuva orográfica, mas a gente tem 3 tipos de chuva aqui, né? Então a gente tem a chuva convectiva, que é basicamente ao longo do dia a superfície vai esquentando, a água vai esquentando, vai evaporar a umidade que tem. Essa umidade vai junto com o ar quente que vai subindo, então provocou a evaporação, né? E o ar quente sobe porque é menos denso, então ele vai encontrar o ar frio que está lá em cima. Esse vapor de água que tinha esquentado, tinha evaporado, vai condensar, né? Que é a passagem de vapor para o líquido. Isso vai acumulando, acumulando, e vai formar uma nuvem que é chamada cúmulos, que vem justamente de acumular. Quando essa nuvem chove, porque não é toda nuvem que provoca chuva, vira cumulonimbus, que é uma nuvem assim de algodão, parece uma nuvem de algodão quando você vê, aquelas bem definidinhas mesmo, de formato de nuvem. Para essa chuva acontecer, tem que estar muito quente, então normalmente acontece no verão, que é o que a gente conhece como chuva de verão. Essa chuva normalmente ela vem no final da tarde, né? Você saiu de casa, estava maior solzão, você não levou blusa, não levou guarda-chuva, chegou de tarde, formou aquela nuvem gigante, choveu. Só fez trovão, fez raio, fez relâmpago, choveu aquele chuvão forte, mas ele dura pouco tempo. Então, é uma chuva forte e rápida. Ela normalmente é localizada, quando a gente vê, né, sobre chuvas isoladas no jornal, é isso que quer dizer. Aí você vê no jornal que amanhã vai ter chuvas isoladas, aí você não sai. Mas daí não choveu, mas era isolada a chuva. Então ela pode ter chovido num outro bairro e no seu ela não choveu. Então ela é isso que acontece. É uma chuva meio que imprevisível, pode ou não acontecer, depende, né, do tempo. Aí a gente tem a chuva frontal e a orográfica. A frontal, ela tem que ter uma diferença de temperatura entre duas massas de ar, que é a massa de ar quente e a massa de ar frio, e normalmente ela está associada à frente fria. É uma frente fria porque
a gente tem essa, normalmente no inverno, né, tem a massa de ar polar, a gente tem essa massa, e aí a gente tem esse nome porque o ar quente é menos denso, então ele sobe e o ar frio meio que ganha essa disputa e fica por baixo, como a gente vê aqui nessa imagem. No encontro dessas duas passagens, acontece a chuva, que é uma chuva mais duradoura, ela dura horas, dias, e não é localizada. Então, às vezes, está chovendo aqui em Cachoeira e está chovendo lá em São Paulo também, no mesmo momento. Porque ela vai, quando você vê, por exemplo, no satélite no jornal, tem lá a nuvem que se estende a região inteira, sabe? Então, essa é a chuva de frente fria. Então, essa é a frente fria, mas um pouco mais leve, enfim. E a gente tem a chuva orográfica, que ela acontece por conta do relevo, que é o que acontece em Ubatuba, em Caraguá, em Santos, em Paraty, que o vapor de água vai subindo, mas ele encontra uma barreira, que é uma serra, enfim, tem o Planalto, a Serra da Borborema também no Nordeste, e esse vapor não dá para passar por baixo da serra, né? Não dá para levantar ela, o vapor passar e chover lá dentro. Não dá, ele tem que ir, subir para passar. Só que conforme ele sobe, vai esfriando e ele vai chovendo. Então, normalmente chove todo dia em Ubatuba por conta disso, assim, o vapor não tem para onde ir por conta da serra e chove ali. Barlavento, que está escrito aqui, é o lado para onde sopra o vento, né? O ar úmido para onde ele está indo, e o sotavento é o lugar por onde sai o vento. Aqui, ó, essa aqui é a cumulonimbus, que é aquela chuva forte. Eu não sei se vocês viram, assim, já isso, mas não é apocalipse, enfim, é só uma nuvem que forma essa reflexão aqui em torno do Sol. Aí a gente tem os climogramas. Gente do céu, falta 5 minutos, o que eu faço? Enfim, o climograma. Ele é um gráfico para você analisar o clima. Então, ele tem a temperatura aqui desse lado, a precipitação aqui em milímetros, normalmente. Aqui está errado, que está em graus, mas tinha que estar para cá, né? Tinha que estar milímetros aqui. Então, chuva está sempre em barra, a temperatura está sempre em linha, às vezes o lado da temperatura está aqui, ou enfim, esse lado pode alterar, mas tem uma barra e um ponto de temperatura para cada mês do ano. O que acontece com esse gráfico? A gente precisa identificar as estações, identificar o hemisfério, identificar a temperatura, identificar a umidade. A partir disso, a gente consegue identificar o clima, de onde esse lugar está falando, enfim. A gente sabe disso porque as estações do ano, elas são invertidas em cada hemisfério, né? Então, aqui a gente está na primavera, no hemisfério norte estão no outono. A gente vai entrar no verão, eles estão entrando no inverno. Então, a gente olha aqui, tá? Entre 20 e 25 graus, eu tampei o nome do lugar para não influenciar, mas entre 20 e 25 graus é uma temperatura meio quente, e essa temperatura acontece dezembro, janeiro, fevereiro. E esfria em junho, julho, agosto, que são, né, os meses de inverno. Então, inverno para a gente é no meio do ano, a gente sabe que isso é no Brasil. E aí a gente vê pluviosidade elevada nos meses de verão, diminui no inverno. Então, a gente sabe que é um clima tropical. Então, a gente está falando nesse climograma de São Paulo, que é um clima que às vezes o pessoal diz que é subtropical, mas enfim, ele está ali no meio de vários outros climas, né? Então, é um clima tropical. A gente também tem esse aqui, que é um clima que é bastante quente também, ó, nos meses de dezembro e janeiro, chega aqui a 30 graus. Nos meses de maio, junho, julho, ele está nas temperaturas menores. Então, a gente sabe que também é no Brasil, porque as temperaturas mais baixas, por mais que elas não sejam tão frias assim, elas estão nos meses de inverno no Brasil. A pluviosidade elevada também nos meses de verão, mais baixa nos meses de inverno. Então, é um climograma que está no Brasil, que é um climograma de Goiânia, tá?
também é aquele clima tropical que está lá no meio do mapa, o predominante no Brasil. Aí a gente tem o quê? O El Niño e a Laninha. Gente, se vocês precisarem sair, eu vou continuando a aula, tá? Eu vou resolver os exercícios e vocês conseguem assistir isso depois. Mas é porque é muito conteúdo mesmo. Mas, enfim, para vocês entenderem essa questão do El Niño e da Laninha, a gente tem que saber que são fenômenos climáticos, né, atmosféricos. O El Niño é um fenômeno anormal, né, que ele vai ocorrer a partir do aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, a gente sabe que a localização dele é aqui, que acontece no Oceano Pacífico, só que a gente tem uma atmosfera só, né? Então, um efeito que dá do outro lado do continente, ele vai se espalhando como se fosse um efeito dominó. Então, como eu disse, às vezes o vento ele sopra de onde tem alta pressão para baixa pressão, isso vai acontecer na atmosfera inteira. Ela não é estática, né? Então, a gente sabe que é um fenômeno anormal, então a gente precisa entender o que é o normal disso daí, né? Então, no ano normal, a gente tem aqui o Pacífico, tá? Cortei esse pedaço aqui e coloquei em perfil. Aqui a gente tem o continente americano, aqui a gente tem o continente asiático, Oceania e o Pacífico. No ano normal, quando não está acontecendo o El Niño nem a Laninha, a gente tem o Sol que vai emitir uma radiação e vai aquecer a água superficial. Como a gente viu, a água ela vai demorar mais para esquentar, enfim. E ela é líquida, então ela vai movimentar, vai transferir esse calor. Ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Os ventos alísios que estão aqui. O vento alísio são ventos de baixa altitude que eles vão soprar de uma região de alta pressão em direção a baixa pressão na linha do Equador, como está mostrando aqui essas setinhas. E aí, o que acontece? Esse vento ele vai empurrar a água de cima, ele vai soprar essa água de cima, e aí vai meio que destampar aqui um pedaço dessa água fria, e a água quente vai ficar empurrando para lá. Ao mesmo tempo, né, como não pode ficar um buraco aqui porque a água quente foi soprada, a água fria vai ter um processo de ressurgência, né, que ela vai subir aqui e vai levar matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai atrair muitos peixes, então essa região é uma região propícia para pesca, normalmente, em anos normais. Essa água quente que está acontecendo aqui, ela tende a evaporar, certo? Quando a água está quente, ela evapora. E aí ela vai formar, né, essas massas de ar úmida, e aí os ventos alísios também vão transportar essas massas de ar, e vai gerar um período de chuva mais intenso, assim, na Ásia e na Oceania, em anos normais. Depois que chove, empurrou a massa de ar, choveu aqui, essa massa de ar vai ficar menos densa, vai subir e vai retornar para cá. É uma circulação que acontece aqui na célula de circulação de Walker. Isso aqui é um ano normal, tá? Aí a gente precisa entender os anos de El Niño e de Laninha. Esses desenhos aqui eu peguei desse professor, porque é o desenho mais bonitinho que eu já vi de todos sobre essa explicação. Então, em anos de El Niño, o que acontece? A água que é fria, ela fica aquecida. Para a água ficar quente, os ventos alísios precisam enfraquecer, né? Porque aqui a água quente saiu por conta dos ventos alísios. Se a água quente não saiu, é porque o vento alísio está meio fraco para empurrar essa água. Então, ele não consegue empurrar nem a água, nem a massa de ar quente que forma ali, quente e úmido. Então, consequentemente, se a água quente não sai daqui, não tem como a água fria ressurgir, não tem como a matéria orgânica vir para cá também. Então, isso aí vai atrapalhar também a atividade da pesca, né? Vai gerar um impacto econômico aqui. Isso falando de clima e já falando de impacto econômico. A célula de Walker, como esse vento alísio está enfraquecido, enfim, ela vai ficar bipartida, porque não tem força para o vento alísio
levar essa massa até a Ásia. Então, ela fica bipartida, fica tendo uma célula para cá, uma para cá, e aí a Ásia e a Oceania, elas têm um período mais seco, então não vai ter tanta chuva quanto no ano normal, e essa chuva vai chover no oceano mesmo. Aí a gente tem os anos da Laninha, que é basicamente um fenômeno de oposição ao El Ninho. O El Ninho chama assim porque a descoberta dele foi perto do Natal, então deram esse nome por conta de Jesus, por conta, né, do Natal. A Laninha é o contrário. Então, se no El Ninho o vento alísio está enfraquecido, na Laninha ele está mais forte. Então, vai ter essa intensificação dos ventos alísios, vai empurrar mais água quente para cá, então vai ter mais ressurgência de água fria, mais ressurgência de matéria orgânica, vai vir mais peixe, então vai ser um período melhor ainda para pesca aqui, que vai aumentar a atividade econômica nessa região. Então ela vai ter também mais forças para carregar as massas de ar para a Ásia, para a Oceania, então vai ter mais chuva aqui. Então, num ano normal tem uma média, né? Vai chover na Ásia, como é para chover. No El Ninho não chove e na Laninha chove demais, na Ásia e na Oceania. Mas qual é a consequência, né, disso para o Brasil? Como eu disse, a gente tem uma atmosfera só. Então, a gente tem as consequências aqui também. Né? A gente tem menor precipitação no norte, isso aqui em relação ao El Ninho, tá? E esse aqui em relação à Laninha. Então, a gente tem menor precipitação no norte, a gente tem longos períodos de estiagem no nordeste, tem uma tendência de chuva acima da média, elevação das temperaturas no centro-oeste, elevação da temperatura média no inverno no sudeste, tem um aumento das temperaturas e dos índices de chuva no sul, e a Laninha, as consequências dela no Brasil, que está desse lado aqui, tem um aumento de chuva, né, e de volume de água nos rios do norte, tem um aumento da precipitação e da vazão dos rios no nordeste, não tem muita alteração no centro-oeste e no sudeste, e tem um longo período de estiagem no sul. Último conteúdo, prometo, depois a gente vem para os exercícios, é o efeito estufa, ou o efeito cobertor. O que acontece com o cobertor? Quando a gente está com frio, né, a gente cobre um cobertor, o cobertor impede que o nosso calor escape para o ambiente. E é isso que acontece com o efeito estufa. A gente tem o nosso calor e o cobertor segura ele aqui. Ele não deixa escapar. Então, o efeito estufa é a mesma coisa. A absorção dos comprimentos de onda, da radiação solar, da terrestre, formam esse efeito estufa natural, né? Cidades, como a gente viu, quando estava falando da água lá em cima, a água também contribui com o efeito estufa, porque cidades mais perto do mar têm uma menor amplitude térmica por causa da água. A água demora mais para esquentar, também demora mais para perder calor. No ar, é a mesma coisa. Um ar mais úmido segura calor por mais tempo. Na atmosfera terrestre também tem vapor de água que segura calor. Então, esse é um dos que seguram calor ali no efeito estufa, além desses outros gases que eu coloquei aqui, né? Dióxido de carbono, metano, enfim. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? O que acontece? Ele vai ocorrer a partir da interação da atmosfera com o ambiente, com a radiação do ambiente. Então, a camada de ar da atmosfera, né, que envolve a Terra, ela permite que a radiação solar penetre uma parte dela, né, e essa camada vai refletir uma parte dessa radiação direto para o espaço, outra parte vai absorver, outra parte vai tentar refletir e não vai conseguir, né? Ela não volta ao espaço, como está escrito aqui. Ela é refletida de novo, absorvida, e, enfim, ela fica presa aqui na Terra. E aí, essa camada que segura os gases, ela tem esses gases que vão absorver parte da energia que a Terra recebe, e aí vai impedir que a Terra perca esse calor, né? Vai manter o planeta Terra aquecido. Mas o que acontece? Se não tivesse esses gases,
estaria frio demais aqui na Terra, não ficaria calor, tá? Então, não daria para a gente viver também. Mas o que acontece é que, nos últimos anos, a gente tem uma quantidade de gases de efeito estufa presente na atmosfera que aumentou bastante. Então, a capacidade de reter calor desses gases na atmosfera também aumentou, que vai, consequentemente, provocar o aumento da temperatura do planeta. E aí a gente tem justamente algumas ações humanas que contribuem para que esses gases se concentrem mais na atmosfera, que vai levar ao aumento da temperatura média global, e alguns fatores que a gente pode dizer que estão relacionados o uso de combustíveis fósseis para a produção de energia, por exemplo, a pecuária intensiva, porque sim, gente, o pum do boi libera metano, então vai para o espaço e isso vai para a nossa atmosfera. E como a gente vê no Brasil, a gente tem um desmatamento que justamente para criar gado, né? Então a gente tem um aumento de liberação desses gases. Incêndios florestais também vão liberar mais gases, enfim. Então o que vocês precisam saber? O efeito estufa é um efeito natural. O problema é que a gente está contribuindo para que esse efeito estufa fique mais forte, que a gente vai chamar aí de aquecimento global, né? Então, o efeito estufa é natural. O aquecimento global, por outro lado, não, tá? Então, vamos para o exercício. Deixa eu ver quantos sobreviventes ainda tem aqui. Tudo bem, vocês ainda estão aqui. Que ótimo. Deixa eu ver o Igor falando. Minha internet caiu. Tudo bem, Igor. Então, vamos lá. Agora vamos para o exercício. A gente também não pode ficar sem fazer exercício. Então, vamos lá, gente. Eu vou... Igor, será que você consegue compartilhar a tela para eu conseguir ver o chat ao mesmo tempo? Compartilho, peraí. Então, vai. Para eu conseguir ver as respostas dele aqui. Gente, se não der para resolver todos os exercícios, tem um gabarito também no final do slide para vocês exercitarem. Vai lá, Igor, exercício 1. Eita, nós, passou. Volta. Volta mais um. Está indo para frente. Aí. Vamos lá, então. Vou ler o exercício com vocês e aí vocês mandam a resposta que vocês acham no chat. Esse provavelmente vocês não vão saber direito, porque eu não expliquei o conceito, vou explicar agora, já entregando a resposta. Mas vamos lá. Particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe, porque é o mais denso, e o ar quente que está por cima não desce, porque é menos denso. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui com o aumento de casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Agravado pela ação antrópica, o fenômeno atmosférico descrito no texto é o A. Efeito estufa, ilha de calor, inversão térmica, ciclone tropical e chuva orográfica. Como eu não expliquei, eu já vou ir para a resposta. Vocês sabem que chuva orográfica não é, porque chuva orográfica diz respeito à chuva que é motivada pelo relevo. Ciclone tropical não é, porque o ciclone tropical também é um evento de chuva, um evento extremo.
Efeito estufa não é, como vocês já viram, ele é um efeito que segura o calor. A ilha de calor também não é, porque a ilha de calor, o que acontece? Quando você tem um ambiente fresco, de floresta, enfim, e aí você tem uma cidade que emite muito calor, enfim, como se fosse uma ilha com uma temperatura muito mais alta do que o seu entorno. A resposta é a inversão térmica, que aí eu vou explicar para vocês o que, que é. Se você puder passar, Igor, para o próximo slide. Isso. Então, para vocês entenderem a inversão térmica, eu falei que ia ser o último conceito, né? O efeito estufa, mas não era. Então, o ar quente, ele é mais leve, né? E ele é mais denso. Por isso ele tem facilidade para se movimentar, para ir para altitudes mais altas. O ar mais frio, ele é mais pesado, então ele vai tender a estar na parte de baixo. Só que o ar quente, ele vai ser gerado também pela reação que ele tem com a radiação solar, enfim. E como ele é mais leve, ele vai subir, que é o que está escrito, que é o que está desenhado aí no slide com essas setinhas do ar quente para cima. Quando ele vai chegando no alto, ele fica mais frio, então ele vai descer por estar mais denso, e aí no final ele vai esquentar de novo, vai subir de novo. Enfim, aí vai gerar esse ciclo, né, que é o fluxo normal que a gente tem com o ar. O que acontece quando a gente tem a inversão térmica é que quando ele sobe e ele consegue dissipar o ar poluído que a gente tem na superfície, isso não, no momento que ele sobe, que ele vai para cima e esfria, isso não acontece na inversão térmica, ele fica meio que no meio de duas camadas frias. O que acontece aqui? Impede a circulação do ar mais frio, que é mais denso, ele fica preso, o ar mais frio ele fica preso na parte de baixo ali da superfície, e ele fica se misturando com esse ar poluído que não consegue se dissipar, porque ele não vai para cima com o ar quente. Então, é um fenômeno atmosférico também, que ele, de certa forma, é natural, porque ele ocorre normalmente no período da madrugada, né, que o solo fica muito tempo sem exposição à luz do sol, enfim, vai esfriando. No inverno ele também é bastante comum, porque as temperaturas estão mais baixas, mas o problema desse processo de inversão térmica é que o ar poluído, como ele não vai escapar com o ar quente, ele vai permitir que as pessoas fiquem em contato maior com esse ar que é poluído. Então, ele não vai ser dissipado, ele vai ficar ali e vai gerar problemas na saúde da pessoa, né? Vai ter problemas para respirar, vai ter mais ou menos como se fosse o efeito do ar seco, só que com poluição, né? E aí o que acontece justamente é que esse ar quente sobe ali em um momento e o ar que estava embaixo, ele vai se resfriar muito rápido. Então o ar quente que está em cima, ele vai ficar ali, porque ele está em cima, ele é menos denso, o ar frio que está embaixo é mais denso, então ele não vai sair dali para o ar quente descer. Então vai ficar preso até que esse ar frio de baixo se esquente de novo com radiação. Pode passar para outro exercício. Se vocês ficaram com dúvida, vocês podem perguntar ou mandar depois. Vamos lá. Os fundamentos da meteorologia tropical, como mostrou Richard Grove, foram estabelecidos durante o Grande El Niño de 1790-91, que além de levar a seca e fome para Madras e Bengala, desmantelou a agricultura em várias colônias caribenhas da Inglaterra. Pela primeira vez, medições meteorológicas simultâneas, milhares de milhas distantes entre si, sugeriram que aquelas condições de tempo extremo talvez estivessem associadas em todos os trópicos. Uma ideia que só seria completamente desenvolvida durante a seca global de 1876 e 1878. O fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como causa o aumento da atuação da massa equatorial continental,
velocidade dos ventos do hemisfério sul, atividade vulcânica no Círculo do Fogo, temperatura das águas do Pacífico, liquefação das geleiras no Ártico. Eu já vi aqui que a Maria Letícia mandou a alternativa D. E tá certo, né? Porque ele fala, ele deixa explícito que é o El Niño que ele está falando, né? O fenômeno climático. E a gente sabe que o El Niño acontece porque aumenta justamente a temperatura das águas do Pacífico, né? Se tivesse aqui como causa a diminuição, aí você poderia marcar a velocidade dos ventos alísios no hemisfério sul. Mas não seria no hemisfério sul, seria diminuição dos ventos alísios. Mas é o aumento da temperatura das águas do Pacífico. Pode passar, Igor. O ganhador do prêmio Nobel, Philip Fernside, é isso? Já alertava em estudos de 2004 que, como consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuvas, que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no sudeste está identificado no redirecionamento dos ventos alísios, redução do volume dos rios voadores, deslocamento das massas de ar polares, retenção da umidade na Cordilheira dos Andes e alteração no gradiente de pressão entre as áreas. Essa é uma questão que trata basicamente de massa de ar, que seria da massa de ar úmida que vem da Amazônia. Como Maria Letícia colocou, é a redução do volume dos rios voadores, né? Então, essa massa de ar não estaria tão atuante quanto normalmente seria, né? Então, menos água, essa massa ficaria menor, como a gente viu no mapa de massas de ar, a massa equatorial continental, que ela é quente e úmida, ela tem ali as setas dela se estendem até a região sudeste, enfim, ela tem essa atuação pelo Brasil inteiro. Pode passar, Igor. Então, a gente tem essas duas figuras, tá? A gente tem temperaturas menores aqui, temperaturas mais altas aqui, e a gente tem umidade relativa, que está bastante elevada no Nordeste e no Sul. Pode passar. No dia que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? A. Altitude, que forma barreiras naturais. Vegetação, que afeta a incidência solar. Massas de ar, que provocam precipitações. Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. Ou continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. Como a gente viu, a gente tem... volta lá para mim, Igor, na outra imagem. A gente tem aqui dado de agosto, né? Que a gente está ainda no inverno. Está indo para a primavera, mas a gente ainda está no inverno. Então, a gente sabe que tem uma massa de ar polar aqui, né? Que no verão ela não estaria. Pode passar. Então, a gente sabe que as massas de ar que estão atuando nessas duas regiões de umidade relativa mais alta são massas de ar que são úmidas, né? São atlânticas e são massas que provocam precipitações. Então, a correta é a letra C, massas de ar. Pode passar. A gente tem aqui, né, uma imagem que mostra ali uma dinâmica e outra dinâmica. Então, a gente tem, nas imagens contam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de uniformidade do gradiente de pressão atmosférica, aquecimento diferencial da superfície, quedas acentuadas de médias térmicas, mudanças na umidade relativa do ar ou variações altimétricas acentuadas. A gente sabe que o ar mais quente ele é menos denso, o ar mais frio ele é mais denso. Então, a gente sabe que o ar que está aqui em cima está mais denso do que esse de baixa pressão. O que gera isso? O aquecimento diferencial da superfície. Por quê?
como a gente viu, a água tem o calor específico diferente da Terra. Ela demora mais para esquentar, demora mais para esfriar. Provavelmente isso aqui é uma representação, né, de uma praia, assim, durante o dia e depois durante a noite, porque a Terra vai esquentar muito rápido, então a gente vai ter um movimento de ar do mar em direção à Terra. Depois à noite, essa Terra vai esfriar muito rápido, mas o mar vai perder calor mais devagar. Então, o ar que está ali em cima também vai estar mais úmido, vai perder o calor mais devagar também. Então, vai ter essa movimentação do ar da terra em direção ao mar. Quando você estiver na praia, você repara que se você estiver ali durante o dia, você vai sentir um vento vindo da direção do mar em direção à terra, e à noite vai ser o contrário. A Maria Letícia perguntou o que acontece com a areia da praia. A areia da praia ela esquenta e esfria mais rápido, ela esquenta e esfria superficialmente. Já a água do mar não, né? Ela vai transferindo calor. Então, durante o dia, quando você chega lá na praia, você vê a areia já está quente, a água do mar está fria. E aí, isso influencia também no ar que está em cima de cada uma dessas superfícies. Então, o ar que está mais em contato com a areia, com o asfalto ali da cidade, ele vai esquentar mais rápido que o ar que está em cima do mar. Então, vai ter um processo do ar que está em cima do mar ocupar o espaço do ar mais quente que está em cima da terra, né? Que o ar mais quente ele vai subindo, então vai ter um movimento circular, assim, que tem essas setas apontando para cima, vocês podem estender isso e fazer um círculo. Porque o ar mais quente ele vai subindo e o ar de alta pressão que está em cima do mar vai ter a tendência de ocupar esse lugar mais quente que estava, né, em cima da areia da praia, vamos dizer assim. E à noite vai ser o contrário, a areia vai esfriar muito mais rápido. Você vai à noite, no final da tarde, a areia já está perdendo calor, então ela já vai estar mais fria do que durante o dia. Então, por outro lado, o mar ele vai estar ainda mais quente. Então, vai ser um processo contrário. O vento vai ir do sentido da areia da praia para o mar. Pode passar, Igor. Maria, se ficou alguma dúvida, você pode falar também. Esse é um exercício de climograma que sempre aparece em alguns vestibulares. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam um clima típico da seguinte cidade. Então, ele deu o climograma, deu o mapinha com cada ponto, né, de opções de cidade. Então, você não precisa saber exatamente onde está cada lugar, apesar de você ter um conhecimento básico, assim. Então, ele tem um mapinha. O que acontece? A linha sempre expressa a temperatura. Temperatura negativa, em dezembro, janeiro, fevereiro. Temperatura mais alta em junho, julho, agosto. A gente vê que isso aqui está invertido em relação ao que a gente tem no Brasil, no hemisfério sul. Então, a gente já pode excluir Cidade do Cabo, Sydney e Mumbai. E aí, vão ficar Barcelona e Moscou como opções para a gente aqui. Então, vamos olhar as alternativas. Barcelona, afetado por massas de ar seco, e Moscou, influenciada pela localização geográfica em alta latitude. O que a gente tem nas barras de chuva? Tem bastante chuva. Barcelona, isso aqui é um conhecimento que a pessoa teria que ter mais ou menos ali, mas ela poderia não marcar essa opção justamente porque aqui fala de ar seco e tem bastante chuva aqui. Mas Barcelona, de fato, tem uma influência um pouco mais seca por conta do clima mediterrâneo, e Moscou está aqui e faz sentido com relação à localização geográfica em alta latitude, que faz com que seja uma cidade mais fria, que tenha essa temperatura negativa no inverno, né? E que o verão também não é tão quente assim, né? Não passa de 20 graus a temperatura média ali da cidade. Então, você precisa primeiro olhar onde está o verão, onde está o inverno. Temperatura baixa em dezembro, janeiro, fevereiro, isso aqui é inverno. Se é inverno, dezembro, janeiro, fevereiro,
é hemisfério norte, não é hemisfério sul, porque aqui no hemisfério sul o verão é que é em dezembro, janeiro e fevereiro, certo? Então, essa é a primeira coisa que você já eliminou 3 alternativas. Aí você olha, barra de chuva, vê que tem um índice bom aqui de pluviosidade. Então, você já sabe que não tem sentido ser afetado por massa de ar seco, certo? Então, você já sabe que é Moscou, porque não tem nada de errado aqui também, né? Ele está numa alta latitude, faz sentido as temperaturas frias. Então, é isso. Essa é a resolução desse exercício. Pode passar, Igor. Eu acho que é o último, não sei. Exercício 7, né? Vamos lá. A gente tem aqui 2 figuras, né? Que é uma questão mais interdisciplinar com o intemperismo, a matéria de geomorfologia que vocês viram na última aula de geografia. Então, aqui ele dá um diagrama de regiões de intemperismo, onde é muito fraco, onde é moderado e onde é forte. Dá um mapa onde tem cada uma dessas intensidades. Então tá, pode passar, Igor. De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Então, vamos lá, volta lá, Igor. Muito fraco é o número 1. O número 1, ele está aqui, mais ou menos, né, no interior do Nordeste. Volta lá agora nas alternativas. A gente tem ali no número 1 o clima semiárido. Por que não é o clima equatorial? Que deixa eu ver, a Maria Leite sugeriu o equatorial. Por que não é o equatorial? O equatorial é um clima que tem muita chuva, é muito quente. Quanto mais chuva, mais água, maior vai ser o intemperismo, porque a água é um agente do intemperismo também, do intemperismo químico. Vai desgastar bastante as rochas. No semiárido não tem tanta chuva assim, certo? Então, no semiárido vai ter um grau de intemperismo muito fraco, que é a característica dele. Volta lá no mapa. No equatorial, que é o clima que a gente tem aqui nessa região, o grau de temperismo é forte, tá vendo? Aí aqui nessas regiões mais abaixo, a gente vai ter um grau moderado e fraco, porque tem chuva, enfim, mas não é tanto quanto no equatorial. Então vocês podem associar isso. Quanto mais chuva tiver, mais forte vai ser o intemperismo daquela região. Quanto menos chuva tiver, menor vai ser o intemperismo. Pode passar. O intemperismo está ligado à erosão também. Porque o intemperismo, ele vai... Os dois estão... O intemperismo está ligado mais ao desgaste e a erosão está ligada ao movimento, né? Então, por exemplo, você tem uma rocha que ficou ali, uma rocha gigante, ficou ali exposta ao clima, vamos pôr equatorial, e ela foi se desgastando e formou o solo. Porque depois que a rocha se desgasta, ela vai formando solo ao longo dos anos. Formou uma montanha. Continuou chovendo, equatorial, o clima, então muita chuva, muito forte. O que acontece? Chega um momento em que, por exemplo, saturou aquele solo, enfim, vai acontecer a erosão, que é, ou seja, vai ocorrer o transporte daquele solo. Pode ser que ocorra um deslizamento, enfim, alguma coisa assim, e vai ocorrer o transporte desse sedimento. Então, o intemperismo é um processo, a erosão é outra, mas os dois estão bastante ligados, sim. Pode passar, Igor. Aí, acabou, gente. Olha aí que chique. Mas o Coutinho fazendo a previsão do tempo urgente, que vocês vão gabaritar a geografia no Enem. Também depois eu ficar aqui, passar 32 minutos de aula do tempo que eu tinha. Se vocês não gabaritar climatologia, eu vou bater na porta da casa de vocês para cobrar, viu? E também depois vai ter uma sexta aula de mudanças climáticas para falar das coisas atuais. Acho que é isso, Igor. Tem mais um slide aí? Não sei, não lembro. Tem o gabarito, é isso. Mas é isso, gente. Acabou a aula. Vocês têm mais alguma